narração, né? Então, eu peço um pouco de paciência, que é um vídeo que dura um pouquinho mais de 15 minutos, mas é um bom testemunho para vocês conhecerem um pouquinho da história do meu milagre. Amém? A Rose sempre sofreu com prisão de ventre, mas o problema se agravou após o nascimento do filho Ivan. Como em nossa família esse problema é considerado normal, acreditou-se não ser assim tão preocupante. Também por conta do trabalho, da correria do dia a dia. E outra, toda vez que ela se queixava com o médico, ele passava óleo mineral e dieta com mais fibras, o que a Rose sempre fez. A Rose sempre teve uma alimentação balanceada exatamente por conta dessa dificuldade. Depois, a Rose e o esposo viajaram em missões pelo Brasil. E no ano de 2014, quando eles estavam no Rio Grande do Sul, exatamente em Santa Cruz do Sul, meu cunhado veio a falecer. E em 2015, após a morte do meu cunhado, ela decidiu voltar para o Rio de Janeiro e a vida seguiu normalmente. De vez em quando, ela sentia um desconforto intestinal, com dores e muita constipação, chegando a ficar mais de 20 dias sem conseguir evacuar. Isso foi se intensificando e em 2017 piorou, porque mesmo com vontade ela não conseguia fazer de jeito nenhum. Um dia, com muito esforço, ela pensou que tinha conseguido, mas quando ela foi olhar, era um muco com sangue e, é claro, ficamos todos muito preocupados. Alguns dias depois, novamente com vontade e com muita cólica, ela foi ao banheiro. Então aí saiu uma bolha com sangue. Ela já se tratava na clínica da família, pois toma medicação para diabetes e hipertensão. Então se lembrou que tinha uma consulta. No dia da consulta, ela relatou o que estava acontecendo para a doutora em relação ao seu intestino. A doutora pediu o exame de fezes. Mas que fezes? Ela não estava conseguindo fazer. Sem saber o que fazer, a Rose só pedia a Deus um direcionamento. Em março de 2018, ela decidiu procurar uma clínica dessas que atende por preços populares para tentar algum exame que pudesse ajudar em algum encaminhamento. Nessa clínica, eles pediram um ultrassom de abdômen total e exames de sangue. Segundo o médico, após o resultado dos exames, não acusou nada demais, só gases presos na alça do intestino. Então ele receitou o quê? Simeticona, óleo mineral e uma alimentação balanceada, baseada em fibras. Mas nada disso estava adiantando e o desconforto e as dores só aumentavam. Nessa clínica popular, pediram que ela retornasse em janeiro de 2019. Então, no dia 1º de 2018, a Rose saiu para resolver umas coisas e quando, por volta de 1h da tarde, ela voltou para casa, se sentiu extremamente cansada. Um cansaço, assim, totalmente atípico. Ela nunca tinha sentido um cansaço tão assim. E o que ela fez? Ela pediu para o Ivan fazer o almoço. Filho, faz o almoço que a mamãe vai descansar, não estou aguentando. Ela deitou e só acordou às 5h15 da tarde, sentindo muitas dores no pé da barriga. Se levantou para ir ao banheiro, sentiu uma sensação de desmaio e teve que voltar para a cama. A dor foi aumentando de tal forma que ela gritou pela Adna, que veio correndo assustada. A Adna deu uns remédios, fez uma compressa no local da dor, mas a dor só aumentava. Então a Adna decidiu levá-la ao Hospital Carlos Chagas. Ela foi atendida por uma médica, uma doutora. A doutora atendeu ela muito bem, passou uns exames e administrou uma medicação que trouxe, a princípio, um certo alívio. Passou uns exames. Após o resultado dos exames, a doutora pediu que ela fosse encaminhada para um cirurgião. Fosse examinada ali mesmo naquele dia, né? Por um cirurgião, o qual fez um toque retal, disse que estava tudo normal e que minha irmã não tinha motivos para estar sentindo aquela dor toda. A Adna ficou indignada com essa fala do cirurgião. Ele fez pouco caso da dor da Rose. A Rose estava sentindo muita dor. Nós que conhecemos nossa irmã, sabemos que ela é muito forte e que quando reclama de dor é porque, de fato, não está aguentando mais. 2/11, a Rose ficou de repouso, mas a dor continuava e ela não conseguia se alimentar e nem evacuar, continuava do mesmo jeito. Então, no dia 3/11 de 2018, nossa irmã Eliana, que é técnica em enfermagem, veio fazer um clister, mas não deu certo. Não aconteceu nada e as dores só aumentavam. Ela estava quase 60 dias sem evacuar. A Eliana estava de carro e decidiu levar a Rose para o Hospital Salgado Filho. Chegando lá, disseram que ia levar-se para o posto de saúde César Perneta, que fica do outro lado do Meia. Deus colocou um anjo para atender a Rose no César Perneta. Com muita empatia, ela compreendeu o que a Rose estava passando e a encaminhou para a UPA do Engenho de Dentro para fazer um ultrassom de abdômen total. Logo que saiu o resultado, ela foi enviada em uma ambulância de volta ao Salgado Filho para fazer uma tomografia. No exame, o médico viu uma massa de difícil localização. Então o médico decidiu interná-la na sala amarela, enquanto aguardava uma vaga na enfermaria, e falou que a cirurgia dela teria que ser de emergência. No dia 4/11 de 2018, surgiu a vaga e a Rose subiu para a enfermaria. Antes da cirurgia, o médico disse que ela teria que fazer uma colonoscopia, mas isso não foi possível porque o intestino estava totalmente obstruído. A cirurgia era de emergência,
mas ela só foi acontecer no dia 26/11/2018, 22 dias depois. Durante esses 22 dias, a Rose não pôde se alimentar e nem beber água. Tinha que ficar com essa sonda nasogástrica que extrai os líquidos do estômago, né? E mesmo depois da cirurgia, ela ainda ia continuar com essa sonda. E então, na verdade, ela nem sabia quando é que ela ia poder se alimentar. Mas o que deixava ela mais angustiada era não poder beber água. Foi uma cirurgia muito demorada, durou mais de 12 horas. Ficamos muito preocupados, mas em oração constante. Então veio a informação do centro cirúrgico dizendo que estava tudo bem com a Rose, que ela estava na sala de repouso e após a cirurgia ela iria para a enfermaria. Quando ela voltou para a enfermaria, observamos que a cirurgia foi muito extensa. Ela estava com um dreno, uma bolsa de colostomia, a sonda de urina, continuava com a sonda nasogástrica e ainda ficaria alguns dias sem se alimentar ou beber água porque não poderia tirar aquela sonda nasogástrica. Segundo a Rose, a pior parte dessa situação toda era a sede que ela sentia, porque ela é diabética, então o diabético já sente muita sede. Nessa cirurgia, foram retirados 53 centímetros do intestino e 10 centímetros do reto. Também foi necessário, por medida de segurança, retirar útero, ovários e trompas, para impedir a propagação do câncer. Passados 5 dias, o cirurgião veio fazer a revisão e viu que mesmo com o dreno funcionando, havia muita secreção na incisão e ele começou a espremer, a abrir alguns pontos para a secreção sair. Quanto mais ele abria, mais a secreção saía, ela ia se esvaindo. Quando ele apertava, saía mais ainda, muito mais secreção. Apesar da cara de dor que a Rose fazia, ela permanecia parada, não se mexia. Eu vi todo esse procedimento, fiquei muito agoniada. Quando ele introduziu o dedo em uma das aberturas e a secreção saiu assim como se fosse uma enxurrada, eu fiquei muito aflita, quase chorei, minha irmã fazendo aquela cara de muita dor, e o médico gentilmente me pediu para esperar no corredor lá fora. Quando terminou, ele me chamou e disse que a Rose teria que ir novamente para o centro cirúrgico, abrir o abdômen, lavar tudo para tentar tirar, toda aquela secreção para evitar uma infecção generalizada que, segundo ele, poderia dar uma sepse total e ela vir a óbito. No dia 3/12/2018, ela foi novamente para o centro cirúrgico. Pensávamos ser algo mais rápido, mas a cirurgia durou 8 horas, pois o abscesso abdominal teria que ser limpo por completo. Quando ela voltou do centro cirúrgico, estava com uma carinha muito boa. Minha irmã é muito forte. Trocaram a colostomia de lugar, pois estava próximo do umbigo. Continuava com o dreno, a sonda de urina e a nasogástrica. Por mais um período, que seria um período indeterminado, não poderia se alimentar nem beber água. Após alguns dias, tiraram a sonda nasogástrica e liberaram uma dieta líquida. Alguns dias depois, a Rose desenvolveu manchinhas avermelhadas pelo corpo todo, parecia sarampo. Essas manchinhas coçavam e pinicavam muito. O médico acreditou que poderia ser alergia a algum antibiótico que ela tomou, que ela tomava vários antibióticos, Mas depois ele descobriu que não, que era alergia a iodo. O iodo dos contrastes dos exames de ressonância magnética e de tomografia. Então, a partir daí, quando ela fosse fazer ressonância ou tomografia, não poderia usar mais o iodo para fazer o contraste. Devagarinho, ela foi se recuperando e no dia 12/12/2018, ela teve alta. Fez quimioterapia em comprimidos por 25 dias e 25 sessões de radioterapia. Ela só podia comer comida líquida ou pastosa. Nessa ocasião, Thalita, uma sobrinha agregada que nós temos, cuidou muito da Rose, cuidou muito bem, com muita dedicação, inclusive gerando um pouco de ciúmes entre as irmãs. Eu senti, gente, brincadeirinha, tá? Reconhecemos e agradecemos muito o cuidado e a dedicação da Thalita para com a Rose. Que Deus a recompense, em nome de Jesus. O tempo foi passando, a Rose sempre indo às consultas, não só no Salgado Filho, mas também em outros hospitais aos quais ela era encaminhada para fazer também os tratamentos. Um dia, começou a sentir fortes dores na barriga, teve obstrução e vomitava em jatos. Descobriu que tinha desenvolvido uma hérnia incisional e que essa hérnia estava quase estrangulando a alça do intestino, o que poderia ser fatal. Foi feito um tratamento com medicações e muitas avaliações pelos médicos do Salgado Filho, mas a dor, o desconforto e os incômodos continuavam. Sempre ela passava mal, se sentia muito mal, a gente levava na emergência, chamava o SAMU só levava nas UPAs mais perto de casa, não levava para o Salgado Filho. E quando a gente ia para o Salgado Filho era por conta própria, mas lá eles examinavam, faziam uma coisinha ou outra, mandavam de volta para casa, às vezes ela dava uma melhorada, depois no dia seguinte ela estava ruim de novo. Até que em 2022, o médico resolveu operar a hérnia e disse ser possível reverter a colostomia. Ele disse que era uma cirurgia muito complexa e de muito risco, mas havia a possibilidade de a reversão dar certo. Ficamos muito contentes com essa possibilidade, pois temos orado tanto pedindo a Deus por isso. A Rose foi para o centro cirúrgico mais uma vez, e nós, todos em oração, pedindo que o Senhor fizesse o melhor, pois o nosso desejo era que nossa irmã fosse bem-sucedida em ambos procedimentos. Muito embora não tenha sido possível colocar a tela, a hérnia foi tratada. Por conta da adesão dos tecidos internos, não foi possível fazer a reversão da colostomia. Isso normalmente ocorre em cirurgias abdominais e pélvicas. Ao tentar fazer a ligação do reto com o intestino, o que se chama anastomose, descobriram fístulas, que é uma ligação anormal entre um órgão e outro.
Depois dessa tentativa de reversão, a Rose não tem mais o controle da urina, a qual involuntariamente sai pelas duas vias, reto e vagina, e mais uma vez trocaram a colostomia de lugar. Ela passou a usar fraldas e absorventes geriátricos dioturnamente em toda e qualquer situação. Assim que saiu do hospital, ficou 3 meses com nossa irmã Lídia, que mora em Nova Iguaçu. Nossa irmã Lídia, nossa sobrinha Lívia e nosso cunhado Leandro cuidaram muito bem da Rose. Lídia e Lívia se revezavam nas trocas de fraldas e nos curativos, que, aliás, demorou muito a cicatrizar. Uma parte da incisão ficou com uma abertura muito profunda e a Lídia, juntamente com a Lívia, fizeram um bom trabalho, um trabalho perfeito. Cuidaram de tudo, inclusive da alimentação e das revisões médicas. E meu cunhado, muitas das vezes, até faltava no trabalho para estar dirigindo, levando a minha irmã ao médico. Eu só tenho a agradecer pela vida deles, pelo cuidado, por tudo que fizeram pela Rose, não só pela Rose, e por tudo que fazem por nós também. Que Deus os abençoe e os recompense ainda mais. Em nome de Jesus. Somos muitíssimos gratos a Deus, porque o nosso sistema de saúde, apesar das suas muitas falhas, Deus sempre prepara tudo pra gente. Deus faz o melhor por nós, abrindo as portas, colocando pessoas abençoadoras em nossas vidas. Deus é tremendo. Ainda há muito a ser feito em relação às sequelas que ficaram. Continuamos aguardando pelo sistema de regulação e sei que Deus vai fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou esperamos. Deus sempre nos surpreende. Independentemente das sequelas e de todo desconforto e incômodo e todo e qualquer eventual constrangimento, a Rose ama a vida, tem muita alegria de viver, servindo a Deus com gratidão e devoção e também ao próximo. A Rose é um exemplo de fé, de gratidão, força e alegria de viver, vindos diretamente do trono de Deus. Se Deus quiser, Ele restaurará todo o organismo da Rose. Se Ele não quiser, Ele a deixa do jeito que está. Mas Ele continua e continuará sendo Deus. O Deus em quem a Rose e toda a nossa família confiamos, hoje e eternamente. Nós, irmãs, cunhados, sobrinhos e sobrinhas, filho e nora, agradecemos a Deus pela vida da Rose e por todos os amigos e irmãos em Cristo que oraram e ainda oram pela Rose. Muito obrigada, que Deus os abençoe em todos os seus caminhos. Esse testemunho é para agradecer e engrandecer a Deus, mas não só isso. É para também fortalecer a fé de pessoas que porventura estejam passando por algum tipo de enfermidade ou qualquer outro problema ou situação considerada impossível, para que vocês saibam que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus que faz infinitamente mais além daquilo que a gente pede e pensa. Para Ele não existe impossível. A palavra de Deus em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa é a história, meus irmãos. E Deus continua fiel até hoje. Se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um que está aqui, ou de qualquer um que tem um problema e pensa que não tem solução. Independente do tempo, Deus continua sendo fiel. O tempo é dele, o momento é dele. Eu sou um milagre e continuo esperando por mais milagre em minha vida, porque aquele que começou a boa obra